Bom dia, pessoal. Bom dia, Sara. Tudo bem com vocês? Passaram bem o final de semana? Uhum. Calor, né? Demais. Também não gosto, não. Ainda mais que eu venho da terra do frio. Passo mal com calor. Cadê esse povo, minha gente? Cadê esse povo? Deve estar dormindo. Que delícia. Eu também queria estar dormindo, Duda. Você não, né? Você queria ter aula de matemática mesmo, acordou cedo. Louca de vontade de estudar funções. Não é fácil, mas é o mal necessário. Por quê? Senão vai lá na padaria, gasta 47 reais. Aí você dá uma nota de 50, a mulher diz, não tem R$ 2, você não entende nem por que ela está pedindo, não é? Bom dia, pessoal que está chegando. Bom dia, Pro. Não acontece isso? Nunca aconteceu isso com vocês? O quê? Você vai na padaria, gasta 47 reais. Daí você dá uma nota de 50 reais para a menina do caixa e você pensa logo, vamos me dar logo esses 3 reais. Daí ela olha para ti e diz assim, você tem 2 reais? Daí você não entende nada, para que ela quer aquele 2 reais. Já aconteceu? Não. Já. Pois é, porque ela só tinha 5 para dar de troco. Daí precisa fazer conta. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, para não sermos logrados nessa vida. Que pode ser a profissão mais das áreas humanas possíveis, mas se você não souber cobrar, não souber pagar, não souber comprar, não vai ter nada. Hoje é dia... Que dia é hoje? 14. Hoje é aniversário da minha filha, 14 de setembro. Se ela ouve eu dizer isso, ela me mata. Bora lá. Anitta. As Isas. Não, só tem uma Isa. A Carol tá entrando. Luiz, bom dia! Quanto tempo não nos vimos, querido? Nicole. Rafa. Sofia não veio ainda. Tiago não veio ainda. A Duda tá aí. Pronto, acho que eu já fiz a chamadinha. Bora lá. Vamos supor que hoje seja dia 24 de setembro. Daqui 10 dias, vocês vão fazer a prova de matemática e se dão em frente de uma questão igual a essa. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucros já na primeira semana. O gráfico representa o lucro. Então, o que eu vou ter aqui? Eu já sei que o meu gráfico é de lucro. A minha função é lucro. Então, eu vou ter um F, vai, caneta, F de L. Ô, Sora, você já fez a chamada? Eu já. Ai, Sora, De olho. é que meu computador, ele não tá ligando. Tá bom, amor. Já dei presença para você. Tá. Ó, então a função é de L. Eu já sei que a minha função é de L. E essa função vai ser igual ao quê? Precisamos ler o resto do enunciado. O gráfico representa o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20. E a gente pode olhar aqui, ó. Porque no eixo do X, a gente tem o tempo em dias, tá? Mas esse comportamento se estende até o último dia, até 30 a 31 dias. 30, até o dia 30, ele nem considerou o mês 31, ó. Considerou o mês até 30. Daí ele pergunta qual dessas 5 aqui é a função que representa esse gráfico. Então, se vocês virem uma função desse perfil aqui, vocês já sabem que é uma reta.
Porque lá na prova pode estar misturado, pode ter o que lá? Um sorriso bem lindo para cima. Que é uma parábola, que é o que a gente vai ver na sequência. Parábola nunca vai ter essas funções com essa cara aqui. Por quê? Porque essa função aqui, quando é uma reta, a gente já sabe que é o quê? É uma função linear. E toda função linear, não, eu vou escrever com essa caneta aqui. Toda função linear, f de x, que está em função de x, é igual ao quê? A x mais b. Sempre que for uma reta, tem que ter essa cara. E olhando aqui para qualquer uma dessas, a gente poderia dizer, sim, que é uma função linear. Porque eu tenho o meu a, que em alguns casos ali ele diz que era 20, outros casos ele diz que era 200, que está multiplicando o x, que no caso aqui o x é o tempo, né? Por isso que eu escrevi antes função do tempo. E o quê? O lucro está em função do tempo, no caso, né? Mais B. Então, o B aqui em alguns casos é 3.000, 4.000, menos 1.000, mais 3.000. E daí a gente precisa substituir item por item em cada função? Poderia. Eu posso substituir lá, ó. Qual que é o meu primeiro x que eu tenho ali? x5. Ah, eu tenho x30 também. Para x5, a função tem que dar 0. Para x20, a função tem que dar 3.000. Então, com essa informação, eu já excluo a letra C. Outra informação, por que eu posso já excluir a letra C? Porque não tem B. E o B, não que uma função não possa ter B0, mas aqui o B vai ser 0. Quanto que é o B aqui nessa função, olhando? Quem lembra do que a gente aprendeu na aula passada sobre o B? Ninguém. Ai, tristeza. Deixa eu achar aqui onde é que tá, que eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Eu só quero achar a página. Ah, achei. Olha lá. Deixa eu deletar tudo isso aqui e subir lá. Quem que é o B? A gente respondeu várias vezes aqui, nessas questões aqui das bolinhas, que a gente fez uma de cada tipo, qual é o ponto de intersecção da função com o eixo x? E qual a sua relação com o coeficiente b? Olhem aí no livro de vocês. Para esse caso aqui, porque aqui a gente também tem uma função crescente igual àquele lá. Quem era o b aqui? O b era o número que intersecta o eixo y. Então, ali naquele exercício onde a gente está fazendo, a gente já sabe de cara que o b é quanto? Quanto que é o b aqui olhando para essa função? É onde intersecta o y. É o menos 1.000. Menos 1.000. Parabéns. Pontinho no Q2. Olha lá. Menos 1.000. Está intersectando o B aqui, ó. Então, eu já sei que o B é menos 1.000. Então, eu já sei que essa função é a D, porque a única que o B está menos 1.000. E vamos ver se bate o resto. Por que que não é 20? Por que que é 200? Por quê? Porque eu tenho o meu X. O meu X é 20. Então, 200 vezes 20 dá quanto? 8. 200 vezes, até eu não sei mais. 200 vezes 20. Dá 4.000. 4.000 menos 3, menos 1.000 é 3.000. E quando o X aqui é 20, o lucro não é 3.000? Entenderam? Eu substituo aqui nessa função, eu posso fazer isso para cada uma delas, mas a gente já matou aqui esse exercício
Porque a gente sabe que o B é onde intersecta o Y. Então, eu já sei que o B é menos 1000, mas podia ter mais uma opção com menos 1000. Daí a gente ia ter que descobrir como que é. Como que eu faço? Eu faço assim, 200 vezes quem? Para T igual a 20, quanto que tem que dar o Y? 200 vezes 20 menos 1000, que é essa minha função que está dizendo ali. E isso vai dar 3000. E 3000 é exatamente quando T é 0, o meu lucro é 3000, olhando pelo gráfico. Tá? Então, com certeza é essa aqui, porque se eu fizesse aqui, ó, 20 vezes o T, que é 20, daria 400, mais 4.000, 4.400. Eu não tenho 4.400 quando o X é 20. Quando o X é 20, eu tenho 3.000. Entenderam isso, pessoal? Ou ficou com dúvida, eu repito, não tem problema. Rafa, você entendeu? Senhora, pode repetir? Claro, amor. Olha só, a gente aprendeu vários conceitos das funções afins, tá? Um deles era sobre o A, porque uma função afim sempre vai ter essa cara aqui, ó. Y é igual a x mais b. Então, se eu tivesse lá num exercício gráficos misturados, parábola, outro gráfico com a inclinação para o lado contrário desse, como que eu vou saber qual dessas 4 funções é o que representa esse gráfico de lucro em função do tempo? Em primeiro lugar, eu posso substituir em cada uma delas. Ó, aqui, ó. Eu posso fazer assim, ó, o lucro em função do tempo é o quê? Vamos pegar a primeira aí, 20 vezes. Daí tu pega um valor de T que tenha já traçado Y. Aqui pelo gráfico a gente já pode ler que quando o tempo é 20 dias, o lucro foi 3.000. Então, eu vou substituir onde tem T, eu vou botar 20. E daí ali está dizendo que é mais 3.000. Quanto que dá isso? 400 mais 3.000 é 3.400. Só que não é isso que a gente vê lá no gráfico. Ó. Quando o X, o T lá é 20, se eu fizer os tracejadinhos, aqueles que a gente faz, ó. Quando o T é 20, quanto que é a função? 3.000. 3 E mil. deu 3.000 ali? Deu 3.400, então não é essa. Eu posso fazer desse jeito. Mas o que eu estava explicando no início? Que eu não vou precisar fazer isso tudo, porque eu já matei a charada pelo B. O B é o termo onde intersecta o eixo do Y. E quanto que é o B aqui? Onde está cortando o eixo do Y, essa reta? Em menos 1.000. A única função ali que tem menos 1.000 é qual? A letra D. Então, eu já sei que um B é menos 1.000 aqui. Entenderam? Entendi. Então, só por isso você já sabe que é a letra D. Mas vamos supor que tivesse outro caso com menos 1.000. Se fosse 20T menos 1.000. Daí você ia ter que fazer a conta, porque os dois são menos 1.000. E daí? Daí você faz do jeito que eu estou fazendo aqui. Você pega um ponto onde você tenha o valor do Y e do X para você testar. Daí aqui, 20T mais 4.000, ia dar 4.400. 200 mais T. O que tem que acontecer para essa função ser que nem a letra C? Aonde que o B tem que estar cortando? Porque aqui na letra C, o que a gente tem? Que o B é 0, eu não tenho mais nada. É uma função linear? Claro que sim, o B pode ser 0. E quando o B for 0, o que acontece com a reta? Aonde que ela vai interseccionar o Y? No? 0. 0. Então, ela vai ter que estar na origem. Então, para ser 200T, ela teria que estar cortando a origem. Certo? E ela não está. Ok? E para ser mais 3.000, o Y tinha que estar, a reta tinha que estar assim, ó, cortando 3.000. Cortando o Y em 3.000. Daí eu vou ter uma função o quê? Decrescente. Isso é outra coisa também que elimina, às vezes, muitas hipóteses nessas questões
de assim, múltipla escolha ou simples escolha, né? Porque se você já tivesse um gráfico que tivesse virado para cá, você já veria qual que é o meu A. O meu A é positivo ou negativo? Porque esse que o livro apresentou já está me dizendo que o A é positivo. Aqui não tinha nenhuma hipótese com A negativo, mas poderia ter, né? Então, se o A for negativo, a reta vai estar que nem essa rosa que eu fiz aqui. Quando o A é positivo, a função é crescente, certo? Então, é todos esses conceitos que a gente aprendeu. Quando A é maior que zero, a função é crescente. Quando A é menor que zero, é decrescente. O B intersecta o eixo do Y, a gente consegue descobrir que função que é a partir de um gráfico, certo? Dúvidas? Não, senhora, obrigada. Então, vamos fazer essa aqui agora, ó. Quem que é a função do gráfico? Primeiro, indicar se ela é crescente ou decrescente. Para a letra A, é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente, né? Tá com a inclinação para a direita, eu já vou saber que o meu A é positivo. E agora, como é que eu descubro? Bom, se é uma função linear, eu já sei que ela tem essa cara aqui. Y é igual a x mais b. Quanto que é meu b aí? Quanto que é o b? Ai, o que é isso? A b mais b? Não, é a x mais b. Tem que ter essa cara aqui. Quanto que é O o B b? é o 3. É o 3. A gente já sabe que o b é 3. Só olhando o gráfico. O b é 3. A gente já sabe que o A é positivo, porque a inclinação está para lá. Eu já sei que o A é maior que zero. Já sei que é uma função crescente. Certo? E agora, como que eu faço para descobrir? Daí aqui, ó, quando o x é zero, desculpa, quando o x é menos 3, o y é zero, não é? Olhem para o gráfico. Quando o x é menos 3, o y é zero. Todos conseguem ver isso? Quando o x é menos 3, o y é zero? Sim? Então tá. Então eu vou testar. Vamos testar quando o x é zero, vamos ver se dá menos 3 mesmo. E daí que função que é essa? O b é 3. Ali eu já consigo descobrir que o b é 3. Mas eu não precisaria fazer essa conta, ó. Vamos supor, quando o y... E agora, o o b é 3. E agora, o que eu vou fazer para saber quais são os valores que o A assume? Eu tenho que colocar lá na fórmula. Então, eu vou botar para y igual a zero. Vamos ver. O A é menos 3. Então, A, que é menos 3, vezes x. Opa. O x é menos 3. Para o x menos 3, o b a gente já calculou, já viu ali que é 3. E aí, quanto que é o a agora? Eu vou ter aqui, ó. A vezes menos 3 é menos 3a. Menos, vamos lá, 0 igual a menos 3a mais 3. Meu Deus. Menos 3a mais 3. Estou dizendo que para x menos 3, o meu y é zero. Eu só substituir x menos 3 nessa formuleta aqui, que é da função afim. Eu botei x, y zero, e eu sei que o meu b é mais 3. Quanto que vale o a, então? Eu vou passar esse menos 3a para esse lado, como 3a igual a 3, a igual a 1. Então, como que vai ficar a minha função? Eu já sei o valor de A, eu já sei o valor de B. E aí? A minha função tem que ter a cara ali, ó. Y é igual a x mais B. Então, como que vai ser a minha função? Y é igual, o A é 1,
1x mais b, que é 3. Então, eu posso dizer que essa função é y igual a x mais 3. Assim, assim eu descubro como que é uma função a partir de um gráfico. Então, a resposta desse aqui é y igual a x mais 3. Certo? Entenderam como é que eu fiz para achar o A? Sim? Sem dúvidas? Sim. Então, tentem fazer a letra B para ver se vocês conseguem. Olha lá quem quer o B, daí coloca o B lá no lugar do B e pega um ponto que esteja cortando o X ou um ponto que eu saiba o Y para X. Tentem fazer a letra B. Deixa eu ver se alguém mais chegou enquanto isso. Para dar presença. Que a Sofia chegou. O Tiago chegou. A Isa chegou. Isabela. Tenho que dar um café. Eita, nós. Olha eu. Fechei o tareco aqui. Bora lá, então. Quanto que é o B nesse gráfico da letra B? É 5. B é 5. Muito bem. Porque está cortando o Y, onde corta o Y é o B. Como é que eu vou fazer para mim calcular o A? Eu sei que é uma função linear e tem esse formato aqui, y igual a x mais b. Vou pegar o A, deixa eu ver um que dê exatamente, para não criar número com vírgula. Ah, aqui já dá, ó. Para x1, o y tem que ser 3. Então, vamos botar lá. Para x1, o y tem que ser 3. 1 vezes x mais, opa, o A eu não sei, A vezes 1 mais B, que é 5. Quanto que deu o A? Vou passar o menos 3 para cá. 3 menos 5, vai para o outro lado com o sinal inverso, é igual a A. O meu A, então, é menos 2. E tinha que ser negativo, não tinha? Porque é uma função decrescente, pelo gráfico eu já estou vendo que é uma função decrescente. A de cima é crescente, que a inclinação é para a direita. A de baixo, a inclinação é para a esquerda. Então, é uma função decrescente. O que é uma função decrescente? Quanto maior for o x, menor é a função. Menor é o y, tá? Então, como que vai ficar a minha função nesse caso aqui? Y é igual a quem? A menos 2x mais 5, porque é igual a x mais b, não é? A gente calculou que o A é menos 2 e a gente já viu que o B é 5. Então, essa função aqui é y igual a menos 2x mais 5. Ai, não tenho certeza, pode testar? Bota lá, x1, quanto que deu y? Deu 3. O x 2,5, quanto que deu? Deu y0? Tá certo, então? Certo?
Uma coisa que eu ainda não entendi. O quê? X, ele é referente ao quê? É um número aleatório? É um número onde a reta intersecta no X? Ou é a qualquer número do X? O X é onde intersecta o X, mas você pode pegar qualquer valor. Se você quisesse pegar, por exemplo, X igual a 2,5, onde ela está interseccionando, quanto que é o Y quando o X é 2,5? O Y é zero, porque está cortando o eixo do X, o Y é zero. Então, eu posso fazer para zero, olha lá, Tá. faço zero, deixa eu botar aqui em cima. Zero é igual ao quê? Ao A que eu quero saber, vezes o X que é 2,5, mais B que é 5. Eu vou achar o mesmo A, mais 5. Tá? Sempre vai ter que dar a mesma coisa. Tá? E eu posso testar também agora, ó. Se X é 1, se X é 2, se o X é, ó. Eu poderia descobrir o A também com o X 2. Quando o X é 2, quanto que é o Y? Quando o X Não é sei. 1, olha aqui, ó. Quando o X é 1, ó, deixa eu pegar minha caneta. Quando o X é 2, o Y é 1. Eu posso fazer com esse valor? Claro que sim. Tem que dar o mesmo A. Quando o Y, quando o X for 2, então o Y é 1 igual. Tá. Ô, Pro, agora eu entendi. É que quando você faz essa coisinha assim, ligando o 3 no 1, eu não entendi por quê, mas é porque ele tá na reta. Exatamente, tem que interseccionar. Ah, tá. Agora que tá fazendo sentido. Quando o Y é 1, o X foi 2. Então, vamos fazer 2, A vezes 2, mais o 5. E assim por diante, tá? Tá. Eu vou achar que A igual a menos 2 de novo, porque 2A é igual a 4, porque esse 1 vai passar para o outro lado, ó. Então, eu vou ter 2A mais 5. E esse 1 eu vou passar para cá. E vou deixar 0 daquele lado ali. Ó, passei esse 1 só para o outro lado. Então, o que que eu fiquei aqui? Com 2A igual a 4. Daí, quando eu passei esse 2A para o outro lado, foi como menos. Então, o A vai ser menos 2 também. Eu posso pegar qualquer ponto de X que intersecte a reta e vejo qual é o Y. Poderia pegar outro ponto também, aqui, ó. X2,5, Y0. Poderia ser. Eu tenho que achar o mesmo A igual a menos 2. Tá? E daí, depois eu ponho aqui na função. Se o A é menos 2 e o B é 5... ficou menos 2x mais 5. Essa é a resposta dessa função. E totalmente coerente, porque o A é negativo, função decrescente. Certo? Dúvidas? Não? Não. Então, tá bom. Agora, a gente começa a ver a função quadrática. Função quadrática, o que que acontece com a função quadrática? Eu vou ter mais ou menos o mesmo critério que eu faço nas funções afim. Porque quando a gente viu aqui essas funções afim ou função de primeiro grau, que cara ela tem? Y é igual a x mais b. Como que deve ser a cara de uma função quadrática? Tem que ter algum número ao quadrado? Com certeza, é aquelas báscaras que a gente fez lá, não é? Quem lembra da fórmula? Quem lembra como que é uma função de segundo grau? Ax ao quadrado mais bx mais c, não era? Então, a função quadrática vai ter que ter essa cara. Então, eu já sei de cara, quando tiver um x ao quadrado, que é uma função quadrática. E aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar valores de x para achar a minha função y.
A função que está em função de x sempre vai ter essa cara. E o que vocês imaginam? Eu vou ter ali sempre uma parábola numa função quadrática. Por quê? Porque é uma equação de segundo grau, eu tenho duas raízes. Não tenho duas raízes na função de segundo grau? Sei lá, eu menos 13 mais 3. Quando eu achar menos 13 mais 3, fatalmente eu vou cair nessa função aqui, ó. Bem, queridinho. Eu vou ter uma função assim, onde o x é menos 3 e o x é mais 3. Mas para ambos, eu vou ter o quê? Vamos supor que o b fosse 0 e o c também fosse 0. O meu x o meu y é 9. Porque menos 3 ao quadrado dá 9 e 3 ao quadrado dá 9. Por isso que dá uma parábola. Porque independente se o x é negativo ou positivo, eu vou ter y igual a 9. Porque x ao quadrado não é 9? 3 ao quadrado não é 9? Então, eu sempre vou ter uma parábola. Mas isso aqui a gente vai ver com calma agora, tá? O que acontece? Então, normalmente essas funções quadráticas, elas estão vinculadas a exercícios com área. Por quê? Porque lembra lá quando a gente fazia os exercícios das funções quadráticas, a gente, quando multiplicava a base vezes a altura, a gente fatalmente caía num, digamos que não fosse 5 e nem 3 aqui, fosse um x. Aqui, vamos supor que a largura fosse x e o comprimento 2x, que é o dobro da largura. O que eu ia fazer? Base vezes altura, 2x vezes x é 2x ao quadrado. Então, sempre que tiver exercícios com área, pode saber que é uma função quadrática. Porque eu vou estar multiplicando x vezes x, que é a área de um retângulo, base vezes altura. Aqui, ele colocou em forma de números, tá? Para a gente já se acostumar. Então, qual que seria a área desse jardim aqui? Esse aqui tá fácil, né? Venha, querida caneta. A área de um retângulo é sempre base vezes altura. Então, aqui a base é 5. É isso? É, no meu livro dá para ver bem esse 5 ali, não dá. Vezes a altura, que é 3. Então, a área desse retângulo é 15. O quê? Metros quadrados. Por que metros quadrados? Porque é metro vezes metro, certo? Essa é a área. Agora, perceba que a área composta pelo jardim e pela calçada é um retângulo. E daí ele dá outras medidas aqui, ó. Em medidas iguais a 5 mais 2x e 3 mais 2x. Agora, essas são as medidas. Essas são as medidas do comprimento e da base. E agora? Daí eu vou substituir lá. Eu vou esquecer que isso aqui é 5, vou esquecer que isso aqui é 3 e vou botar os valores que ele me disse. Ó, perceba que a área composta pelo jardim e pela calçada é um retângulo, cujos lados têm medidas iguais a 5 mais 2x e 3 mais 2x. Então, eu vou escrever aqui, ó, 5 mais 2x é o meu comprimento e 3 mais 2x é a minha largura. E agora, como é que eu calculo a área? Eu tenho que fazer a base, que é o 5 mais 2x, vezes quem? A altura, ou a largura, que é 3 vezes 2x. E daí eu caio, lembra disso lá que a gente aprendeu? A fazer a regra das flechinhas? 5 vezes 3 é 15, tá aqui o 15. 5 vezes 2x, 10x, tá aqui ele. Depois, 2x vezes 3, 6x. 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. Lembra? Fazia a regra das flechinhas. E daí eu fiquei com 15 mais 10x mais 6x mais 4x ao quadrado. 10 mais 6, que é os únicos termos que eu posso somar, são os semelhantes. Então, eu posso somar aqui 10 mais 6x, que dá 16x. Então, aqui eu fiquei com uma função quadrática. Deixa eu aumentar isso aqui para vocês enxergarem.
Espera aí. Tem que primeiro apagar tudo. Senão vira um nó isso aqui. Agora, vamos aumentar assim. Aí. Olha lá. Quando eu multipliquei com a regra das flechinhas, eu cheguei aqui, ó. 15 mais 10x mais 6x mais 4x ao quadrado. Lembraram disso que a gente fazia lá? E daí eu posso somar o quê? Somente termos semelhantes. O 10x com o 6x eu posso somar, mas com o x ao quadrado eu já não posso, são termos semelhantes. Então, eu cheguei nessa área agora do terreno. 4x ao quadrado mais 16x mais 15, que é uma função quadrática ou uma função do segundo grau, onde o a é 4, olha lá. Lembra? Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, quem que é o a aqui? É 4. Ó, o a é 4, o b é 16 e o c é 15, desculpa. C é 15. Então, aqui eu já sei os valores de a, b e c, certo? Cheguei numa função quadrática. O que é isso, uma função quadrática? Olha lá. Se representarmos o coeficiente de x ao quadrado pela letra A, o x pelo B e o termo independente C, a gente vai ter esse aqui. Então, a gente chama de função quadrática toda a função que vai ter essa cara aqui. Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. E daí, como é que eu vou saber as funções? Calculando. Por exemplo, g de zero. O que significa g de zero? Significa que o zero aqui é o meu x. Então, aonde tem x, eu vou botar zero. Então, eu vou fazer nessa letra aqui, 2 vezes zero ao quadrado, mais o quê? Mais x, que é zero, menos 4. Eu só substituir nessa função aqui, ó. Nessa função. Em vez de x, eu botei zero, porque ele está me dizendo aqui que o meu x é zero. Então, isso aqui vai ficar menos 4, porque 2 vezes 0 é 0, menos 4 é o resultado da g de zero. Tentem fazer aqui as outras, ó. Essa aqui da fração não precisa. Número decimal não precisa. Tentem fazer a b e a c. Quando x é menos 2, quando x é 5, quanto que dá? Vai fazer exatamente a mesma coisa. Pro, Oi? a Anitta mandou avisar que ela teve um probleminha e ela já volta, tá bom? Tá. Então, aqui vai ser 2 vezes menos 2 ao quadrado é 4, mais 2 dá 6, menos 4 vai dar 2. E quando g for 5? Mesma coisa, pego aquela função que o exercício me deu. 2 vezes x ao quadrado, 5 ao quadrado, mais 5, menos 4. Então, vai ser o quê? 2 vezes 5 ao quadrado é 25. Então, 2 vezes 25, mais 5, menos 4. 50 mais 5, 55. Menos 4, 51. Tá? Ok? Entenderam o que eu fiz aqui? Porque aqui, ó, eu pego que isso aqui é minha função.
Então, o que está dentro do parênteses é o meu x. Então, se x é menos 2, eu vou botar menos 2 no lugar aqui do x. Se o x é 5, eu vou colocar o 5 no lugar do x. E assim por diante. Tá bom? Entenderam? Sim? Então tá. Bora lá. Na número 2, olha que aqui é o contrário. Nessa número 1, o que que ele deu? Ele deu o valor de x e pediu para a gente calcular a função para x0, para x menos 2, para x5. Agora, olha o que o enunciado dessa número 2 nos fala. Sabendo que f de x é x ao quadrado menos 3x mais 2, determine, utilizando o método de completar os quadrados, mas não precisa, pode ser Bhaskara, para quais os valores de x temos f de x0. Ou seja, ele está dizendo que o meu y aqui é 0. Então, eu tenho que igualar essa função a 0. X ao quadrado menos 3x mais 2, tá? Eu vou igualar a 0. Como não tem muito espaço aqui, eu vou fazer no meu quadrinho branco, tá? Então, eu vou pegar essa função aqui e vou igualar a 0, porque ele está dizendo que o f de x é 0. Então, o que que a gente vai fazer? X ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a 0. Para essa condição, onde f de x é 0, quais são os valores de x? Eu tenho que usar a Bhaskara aqui. Quem lembra? X vai ser igual a quem? A menos b. O b já é menos 3, então vai ser menos b. Mais ou menos. Depois eu ponho raiz quadrada de quem? De b ao quadrado menos 4ac. 4 vezes a, que é 1, e vezes o c, que é 2. Sobre 2a. Agora eu vou botar minha raiz ali. 2a é o quê? É 2 vezes 1. E daí eu vou achar as raízes. Deixa eu fazer uma raiz quadrada aqui, é mais ou menos, em primeiro lugar. O quê? A raiz de tudo isso aqui, b ao quadrado. E daí a gente vai achar quantas raízes? 2, porque é uma função quadrática. Então, o x vai ser quem? Menos 3, é o oposto de menos 3. Então, vai ficar 3 mais ou menos raiz quadrada de quê? Menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 1 vezes 2 é 8. Menos 8 sobre 2. Então, aqui é mais ou menos raiz quadrada disso sobre 2. Então, vou fazer aqui em cima. X é igual a 3, mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Então, o que vai ser o x? X vai ser 3 mais 1 sobre 3 e 3 menos 1 sobre 3. É a da Bhaskara lá que a gente está fazendo, tá? 3 menos 1 sobre 3. Então, vai dar 4. Oi? Não é sobre 2? Ah, é, desculpa. Obrigada, Rafa. É sobre 2. Que aquele meu 3 ali não estava que nem eu entendia ele. Muito obrigada. É 2A, né? É 2 vezes 1, que é 2. Muito bem. Então, é 3 mais 1 sobre 2 e 3 menos 1 sobre 2. 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1. Então, as raízes, os meus x para essa questão aí, para dar 0, vai ser 2 e 1. Porque sempre que eu colocar 2 e 1 no lugar aqui dessa função, vai igualar isso aqui a 0. A gente pode fazer o teste. 1 ao quadrado é 1, menos 3 vezes 1 dá menos 2. Com mais 2 deu 0. E se o x for 2? 2 ao quadrado, 4, menos
3 vezes 2, 6, que dá menos 2, mais 2, 0, tá? Ai, calor, meu Deus do céu. Daí, depois, na número 3, ele pede para a gente calcular os valores de A, B e C. Dá o contrário ali, né? Deixa eu fechar. Posso fechar aqui? Então, vamos lá. Número 3. Olha lá, verifique quais das funções são quadráticas e verifique os valores de A, B e C. Quais dessas funções aqui vão ser quadráticas? A gente tem que primeiro juntar elas aí, fazer propriedade distributiva da multiplicação, para bem da gente poder deixar ela com cara ou de função afim ou de função... Peraí, deixa eu pegar. Ou de função quadrática. A gente está na página 49. Então, vamos lá. Vamos juntar os termos aqui, pessoal. Olha lá. Menos 6x mais 6 mais x que multiplica x mais 8. O que eu tenho que fazer aqui? As flechinhas para eliminar o parênteses. Olha lá. Então, eu vou copiar o que já está resolvido e vou fazer essa multiplicação. Então, vou copiar o menos 6x, que já está pronto, mais 6, o quê? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 8, mais 8x. Então, como é que ficou isso aqui? Que cara que tem? O que eu posso somar aqui? Somente os termos semelhantes. Então, menos 6x mais 8x, eu estou devendo 6 e entrou 8. Então, vou ficar com mais 2x. Então, a minha função vai ficar x ao quadrado, daí eu já vou ajeitar ela. X ao quadrado mais 2x, o quê? Mais 6. Então, quem são os valores? Agora eu consigo saber quem são os valores de A, B e C, né? Fica mais fácil. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu fiz x vezes x, x ao quadrado, x vezes 8, 8x. Eu só resolvi o parêntese e somei os termos semelhantes. Menos 6 mais 8 é mais 2x. Daí mais aquele 6 avulso ali, mais o x ao quadrado. Aqui eu já consigo dizer quem que é meu A, quem que é meu B, quem que é meu C. Tá? Quem que é o A aqui? Aí eu não gosto desse livro, não dá espaço para a gente escrever. Vou botar aqui em cima. O A é 1. O B é 2. E o C é 6. Tá? Vamos para a próxima. Flechinha de novo aqui, ó. 5 vezes 3 menos 5 vezes x. Como é que vai ficar isso aqui? 5 vezes 3 é 15. Menos, porque tem menos dentro do parênteses, 5 vezes x é 5x. Mais 12x. Como é que ficou aqui? Menos 5x mais 12x é 7x. 7x mais 15. E aí, isso aqui é uma função quadrática? Não, é aquela que tem cara y igual a x mais b. Então, aqui eu só consigo saber o valor de... Ah, isso aqui não é uma função quadrática, tá? Não é. Função quadrática, porque eu não tenho x elevado ao quadrado. Aqui eu posso dizer que o A é 7 e o B é 15, mas como não é função quadrática, a gente não vai botar os valores, tá? E aqui vai ser a mesma coisa, eu vou fazer as mesmas coisas, tá? Que é só para saber identificar quando que eu sei que é uma função quadrática.
Quando eu tiver aquela cara lá, x ao quadrado mais bx mais c. Assim, eu vou ter uma função quadrática, certo? Ok. Deixa eu mostrar aqui uma coisa importante para vocês agora. Que essa questão aqui do Enem a gente vai fazer na quarta, quando a gente fizer a revisão. Olha lá, o gráfico de uma função quadrática, como que vai ser? Tá? A gente vai analisar o comportamento dessa função pelo gráfico, tá? Então, assim, ó, se eu tenho, por exemplo, uma função y igual a x ao quadrado, é uma função quadrática? Sim, onde b é 0 e c é 0. Eu não tenho termo mais bx nem o mais c. Então, o b e o c aqui são 0. Então, se eu for substituir os valores de x nessa função, quais são os valores que o y vai assumir? Por exemplo, se x for menos 2 ao quadrado é 4. Então, para x menos 2, o y é 4. E se o x for menos 1 ao quadrado é 1. Então, para x menos 1, eu tenho y1. E se o x for 0? 0. 0 ao quadrado é 0. Então, para x0, eu tenho y0. Se o x for 1 ao quadrado é 1. Então, para x1, eu tenho y1. E se o x for 2? 2 ao quadrado é 4. Então, eu tenho para x2, y4. Como é que fica essa função? Olha lá. Deixa eu ver aqui. Para construir o gráfico procurado, devemos ligar os pontos encontrados. Daí aqui é uma dica, ó. A gente colocou lá, ó, para x0, y0, para x1, y1, aqueles pares ordenados que a gente construiu na tabelinha lá. Eu nunca vou ligar assim como se fosse uma reta. Eu faço uma curva nele, tá? Uma parábola, nunca reto assim, ó. Eu não ligo com a régua isso. Eu ligo com mão livre, tá? E tento fazer uma parábola. E agora a gente vai ver as mesmas relações que a gente viu lá na função afim. Quando o A é positivo, quando o A é negativo. Como que fica essa parábola, tá? Então, o gráfico de uma função quadrática é uma curva chamada parábola. Esta curva tem um eixo de simetria, onde o eixo de simetria é quem? O meu próprio y, tá? O ponto no qual o eixo de simetria e a parábola se cruzam é chamado vértice da parábola. Então, aqui é o meu vértice da parábola, é onde ela se cruza, tá? Olha lá. Deixa eu botar isso aqui para cá. Observe a parábola construída, os pontos 1 e menos 1 e 1. Eles são simétricos, é isso que eu mostrei para vocês antes. Porque por ser ao quadrado, mesmo um número negativo elevado ao quadrado sempre vai dar positivo. Então, tanto para x, deixa eu fazer os tracejadinhos aqui. Tanto para x menos 1 quanto para x1, eu vou ter o y igual a 1. Então, esses pontos são simétricos nesse e x ao quadrado. Então, para x menos 2, eu tenho menos 2 ao quadrado, 4. Para x2, 2 ao quadrado, 4. Então, eu tenho pontos simétricos, eles têm a mesma distância, certo? O eixo de simetria do gráfico y igual a x ao quadrado é o eixo y. Então, aqui, o que eu tenho aqui no eixo y é o meu eixo de simetria. O que eu tenho desse lado, eu tenho desse lado, certo? Aqui, o nosso vértice é o ponto 0, 0, é onde elas se encontram, tá? Isso aqui não precisa fazer cálculo a média aritmética. Nós vamos passar. Ele pede, ele só mostra, né, que se eu somar os pontos 1 e 1 e fazer a média deles, vai dar 0. Assim como eu fazer menos 2 mais 2, vai dar 0.
tá? Então, agora, ele pede aqui, ó. No exemplo anterior, o gráfico foi construído com base na tabela previamente elaborada, com esses pontos notáveis. Agora, vamos construir o gráfico calculando inicialmente esses pontos. Então, ele está pedindo para a gente calcular. Como é que a gente vai fazer isso? Determine os pontos em que a parábola intersecta o eixo X. Quando que vai interseccionar o eixo X? Quando que um gráfico intersecta o eixo X? Sempre que o y for zero. Sempre que o y for zero, intersecta o x. Sempre que o x for zero, intersecta o y, tá? Então, a gente tem que igualar essa função a zero. Eu tenho que dizer que o meu y é zero aqui, ó. Então, o que que eu vou dizer? Que x ao quadrado menos 4x mais 3 é igual a zero. Determine os pontos em que a parábola intersecta o x, ou seja, sempre vai interseccionar o x quando o y for zero. E aí, quais são os pontos? Eu tenho que resolver e achar as minhas raízes. Quais são as raízes dessa equação? Resolvo Bhaskara. X é igual a menos b, vai ser menos 4, de novo. Mais ou menos. Raiz quadrada de quem? De b, que é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, e vezes c, que é 3. Sobre 2a. Tudo isso sobre 2a, que é 2 vezes 1, porque o a é 1. Deixa eu botar o meu mais ou menos aqui. Opa! Mais ou menos quem? Raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. E daí eu vou ter quem? X é igual a 4, mais ou menos. Menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 3 é 12, menos 12. Então, eu vou ter ali, mais ou menos, raiz quadrada de 16 menos 12 sobre 2. E daí, o que vai dar aqui? X é igual a 4, mais ou menos, raiz quadrada, 16 menos 12 é 4. Então, eu vou ter, mais ou menos, raiz quadrada de 4 sobre 2. E daí, eu vou abrir, isso aqui vai ser 4. Raiz quadrada de 4 é 2, vai ser 4 mais 2 sobre 2. E 4 menos 2 sobre 2. Então, para o ponto em que a parábola intersecta o eixo X, ou seja, para o y ser zero, eu vou ter x3 e x1, certo? Então, as ordenadas, os pontos em que a parábola intersecta o x são quais? 3 e 0. 3 é o x. O y é 0. E qual é o outro ponto que vai interseccionar? 1 e 0. É menos 1, né? É menos 1 ou 1? Menos 1. Vamos ver por quê. 16 menos 12 dá 4. 4 menos 2 é 2. Não, é 1. Tá certo. Ok. Agora, determine o ponto em que a parábola intersecta o y. Na letra B. Quando é que o y, quando é que a parábola vai interseccionar o y? Hã? Quando o x for 0. Então, sempre que o
para interseccionar o y, o x for zero. Quando que o x vai ser zero? Daí eu tenho que pegar aquela função lá que o exercício me deu e botar x0 nele. Então, qual é a função? Y é igual... vamos. Y é igual a quem? Menos x. Meu Deus. Menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, para mim interseccionar o y, agora o meu x tem que ser zero. Então, quanto que vai dar o y se o x for zero? Y vai ser o quê? Menos zero ao quadrado. Nem precisava fazer, né? Mas eu vou fazer só para vocês entenderem de onde eu tirei esse número. Mais 2 vezes zero, mais 3. Então, para um x igual a zero, para x0, o meu y vai ser 3. 0 mais 2 é 0, que é 0, dá 0. Mais 3, 3. Então, para x0, o meu y vai ser 3. Tá? E daí, depois, eu vou construir essa parábola. E quando eu construir a parábola, opa, tem que calcular a abscissa ainda, né? Determine a ordenada do vértice substituindo sua abscissa na equação. Professora, Oi? de onde você pegou essa fórmula do y? Porque o que está aqui na apostila é y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Eu, hein? Peraí, será que a gente tá... Deixa eu ver uma coisa assim. Ah, eu tô fazendo a outra, guria. Desculpa, eu fiz da página... Da próxima página. Ai, de onde é que eu tirei isso? Desculpa. Que engraçado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, eu pulei uma página, Rafa. Obrigada por ter me avisado. Eu pulei. Eu fiz a página 52. Eu fiz da página 52, ó. Quer ver? Aqui, ó. Tá bom. Vamos fazer certo, então. Vamos fazer a página lá primeiro. Aqui, né? Mas é a mesma coisa. Determine os pontos em que a parábola intersecta o eixo X. Quando que intersecta o eixo X? Professora, mas o primeiro você fez certo, foi só na B que você errou. Então, é só a B. A você fez certo. Ah, obrigada. Então, aqui a gente já tinha achado os valores as ordenadas, né? 3 e 0 e menos 1 e 0. Agora, o ponto aqui no B. Esse aqui eu fiz certo? O eixo Y. A letra B estava certo, 0 e 3? Não, tem que fazer. Ah, então vamos fazer. Ai, desculpa. Y é igual a menos x ao quadrado. É essa a função? Não. É x ao quadrado. X ao quadrado estava na página errada, gente. X ao quadrado é igual a quem? Menos 4x, é isso, né, Rafa? Mais 3. Sim? Isso. Tá. Só vou botar os valores das raízes que a gente achou aqui, que foi x igual a 1 e x igual a 3, tá? Que a gente achou fazendo a Bhaskara ali, para a gente não se perder. Agora, determine a abscissa do vértice da parábola, calculando a média aritmética entre as abscissas dos pontos que você encontrou. Quais são os pontos de x que a gente encontrou? 1 e 3. Então, como é que a gente calcula a abscissa do vértice da parábola? Fazendo a média deles. Vai ser 1 mais 3, que lá em cima, ó, 1 e 3, sobre 2.
sobre 2. Daí eu calculo a média, a abscissa do vértice. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2 é 2. Vamos, meu 2, querido. Aqui. Então, aqui vai ser 2. Igual a 2. Tá? Então, aqui a abscissa vai ser 2. Ou seja, eu encontrei o meu A, tá? Para o A, eu encontrei a minha abscissa. Determine a abscissa do vértice. E, por fim, as ordenadas. Vamos lá. Deixa eu passar vocês aqui para cá agora. Eu não vou conseguir subir. Eu vou ter que apagar isso. Ai, que ruim, né? Vocês já anotaram aqui, pessoal? Peraí, só um pouquinho, pronto. Agora travou tudo isso aqui. Não sei por quê. Vou ter que fechar isso aqui. Travou. Travou tudo. Empaquei aqui agora. Não mexe a minha tela. Nem fechar a coisa não fecha, ó. Ô, Pro, tenta passar o host para alguém, a pessoa passa de Não consigo, novo. eu tô travada. Daqui a pouco. Ah, tá. É que a Promari fez a mesma coisa, aí deu certo. Mas eu não consigo chegar lá naquela tela, não aparece nada para mim. Ah, tá. O que será que deu aqui? Peraí. Travou geral. Nenhum S que não resolve. Bom, vamos tentar pelo menos calcular ali, ó. Eu vou fazer a letra D aqui em cima, pessoal. Não vou conseguir fazer nada. Porque, ó, ele não abre nem aquela coisinha das anotações. O que deu aqui? Será que essas coisas acontecem? Não entendo. Agora, ali, só para mim concluir o raciocínio, senão eu vou me perder. Na letra D diz assim, ó, determine a ordenada do vértice da parábola, substituindo sua abscissa na equação. Quanto que a gente achou a abscissa? A gente acabou de calcular. A abscissa é 2. Então, o que eu tenho que fazer na letra D? Aonde tem x, eu vou botar o 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. Eu vou tentar. Espera aí que eu vou tentar fechar isso aqui. Se eu sair, vocês me aguardem que eu volto. Se eu cair tentando fazer isso. Ele nem deixa, ó. Ele não deixa nem eu finalizar isso aqui, que doido.